Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras do programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou falando ao vivo na Casa de Oração para todos os povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro. Que Deus te proporcione uma sexta-feira maravilhosa e também um final de semana guardado e protegido pelo o nosso Deus. Quero incentivar a você já nessa manhã a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar com o bate-papo que vou fazer na manhã de hoje. Hoje eu vou conversar com ele que é ator, escritor, cinéfilo, leitor de quadrinhos também, produtor, o nosso querido irmão em Cristo, Felipe Fogosi. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida através da vida do Felipe, vai impactar você e você vai ser abençoado na manhã de hoje. Então deixe seu like, você que está nas redes sociais, compartilhe a nossa programação, marque pessoas e você também que está na Netfé TV, divulgue isso para os seus irmãos, porque eu tenho certeza que através da história do Felipe, a sua vida e a vida de outros serão edificados. Hoje é dia 3 de setembro, nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local, também queremos orar por você, aniversariante do dia de hoje, que está conectado conosco nessa manhã, nos permitindo entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, proteja você, bem como a todos os seus familiares. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu vou voltar com ele que é ator, escritor, cinéfilo, ele também que gosta muito dos quadrinhos e é produtor também. E nós seremos edificados nesta manhã com a vida do nosso querido Felipe Fogosi. É daqui a pouquinho, nós já voltamos já. Você quer saber como deixar o seu relacionamento ainda melhor? Participe conosco. Programa Aliança de Amor, toda sexta-feira às 15 horas. Não perca! Liberte seu paladar do tradicional. Tenha novas experiências com as nossas pizzas gourmet. Baixe nosso aplicativo e use o cupom Primeira Pizza e tenha R$15 de desconto no seu primeiro pedido. Seu Zé Pizzas, levando o melhor para sua casa. Fala galera, toda segunda-feira. Você é nosso convidado, às 15 horas e não pode perder. No nosso canal BPC Manda Aqui o programa Praise. Olá, amigo, irmão, graça e paz. Sou Ricardo Andrade, estou aqui para te fazer uma pergunta. Você é líder? Se você é líder, você precisa de ferramenta, orientação, instrução, conselho, e nós temos isso para te oferecer. Todas as terças-feiras, às 15 horas, temos o programa Liderança em Foco. E se você é líder, esse programa é para você. Vem com a gente, @BPC Manda Aqui, toda terça-feira, às 15 horas. Forte abraço e até lá. Agora na capital paulista são 10 horas e 12 minutos e abrilhantando a nossa programação no dia de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui com um bem-vindo e dizendo para ele bom dia a nossa programação, Felipe Fogosi. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Bom dia a todos os
espectadores em casa. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos você reservar esse tempo aí precioso para edificar e abençoar a vida de todos os internautas que estão conectados na Manhã Manda Aqui. Eu agradeço em nome de Jesus e também em nome da nossa igreja, como também dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato. Amém. Você é natural de onde, meu amigo? São Paulo, capital mesmo. Ok. Está falando daqui mesmo, de São Paulo? Sim, estou falando de São Paulo. Ok. E a sua infância, como foi? Foi tudo tranquilo, tudo bem? Foi tudo bem. Eu sou de 74, peguei aí ainda uma época, comparada aos dias de hoje, bem tranquila, tranquila. E nasci numa família católica, mas aos 15 anos nós nos convertemos, né, ao evangelismo, vamos dizer assim, cristianismo evangélico, né, e desde então, né, Deus já conduzia, né, já nos guardava, mas agora com entendimento, né, da palavra. Glória a Deus. Qual o grande legado da sua família, que a sua mãe e seu pai tenha passado para você? Você é filho único, tem mais irmãos também? Não, eu tinha um irmão mais velho que já faleceu. Eu acho que o maior legado, assim, além da educação, né, que eles me deram, mas eu acho que minha mãe era muito temente a Deus, né? Meu pai também de outra forma, mas eu acho que essa procura por Deus mesmo ainda no tempo do engano, assim, porque quando ela era, né, mais nova e, enfim, buscou em várias religiões, né, mas estava buscando Deus, assim. Então, eu creio que é realmente isso, né, esse temor e esse entendimento de que Deus é real e que ela, né, buscava, né? E a palavra fala, né? Chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, né? Então, verdade. Como se chama a sua mãe? Ela se chamava Diocélia. Ela já partiu, ela já descansou. Já, Okay. Diocélia. Ok. E seu pai? Antônio Luiz. Ok. Você é casado? Não, eu me separei, eu tive um hiato aí, dos 30 aos 40, eu como filho pródigo, fiquei de mal com Deus e eu fui dar uma volta no mundo e eu tive, né, um relacionamento que nós moramos juntos, mas não chegamos a nos casar, né, no papel, era meio que um amaziamento, né? Entendi. Então agora eu tenho buscado, né? Tenho orado e pedido para Deus aí uma mulher virtuosa, né? O favor dele. Amém. Então estou esperando acontecer. Que bom. E vai acontecer com certeza. Amém. Com quantos anos e como você descobriu a sua habilidade para as artes cênicas e também a dramaturgia? Olha, bem cedo, assim, minha mãe, ela foi manequim, né? Ela chegou a desfilar para o Clodovil, para o Denner, enfim. E quando eu já ainda pequenininho, muitas vezes ela, né, trabalhando, me levava junto e às vezes, né, o pessoal via e falava, poxa, não quer fazer um comercial? Então, o meu primeiro comercial eu tinha 3 anos de idade, um comercial de sorvete. Então, assim, mas claro que eu não tinha entendimento que eu estava trabalhando, para mim era diversão, né? E paralelo a isso, eu sempre gostei de cinema, né? Meus pais me levavam muito ao cinema, então eu comecei a gostar muito de história, né? de livro, literatura, quadrinho, né? Sempre essa questão da narrativa, da história, né? Que como a história, a Bíblia não deixa de ser, são várias histórias também, são coletâneas de histórias e em cada história tem uma moral, né? Não é a tal da moral da história. Então, cada personagem meio que representa uma ética, né? Um pensamento ali. E nas ações dos personagens, essa moral e essa ética é manifesta, né?
E isso sempre, quer dizer, claro que eu não entendia, né, dessa forma articulada que eu estou falando, mas sempre me cativava, né? Eu via, né, um filme como, sei lá, nos anos 80, Rock, O Lutador, e via, né, o Alto Sacrifício, e, né, ouvia Guerra nas Estrelas, né, e também a coisa de, claro, né, não estou falando teologicamente aqui, mas de entender que havia alguma força que, né, que era maior do que a, vamos dizer, que era sobrenatural, que era maior do que né, a realidade. Então, isso sempre me emocionava, né? Já eu tinha alguns amigos, né, que a gente fazia com câmera de VHS na época, a gente pegava as cenas dos filmes que a gente gostava e a gente ou reproduzia as cenas ou a gente até mesmo criava novas cenas dos filmes que a gente mais gostava. Então, eu não sabia, mas eu já estava meio que brincando de fazer teatro, de fazer cinema, TV. E aí, com 15 anos, eu decidi fazer um curso de teatro profissionalizante aqui em São Paulo, mesmo sem perspectiva de trabalhar, é simplesmente que eu né, não queria mais assistir, eu queria fazer também, de alguma forma. E então isso me levou a voltar a fazer comercial, né, porque eu tinha feito quando era pequenininho, mas não era uma coisa que eu queria, na verdade, né? E não é que minha mãe me obrigasse, mas assim, eu não entendia que era aquilo que eu estava querendo fazer, aí sim. Então, enquanto eu estudava, né, eu cheguei a fazer muitos comerciais, assim, quase, acho que perto de 100 comerciais, até que eu tinha uma agência, né, que me chamava para os comerciais, e quando eu tinha 17 anos, eles disseram que a Rede Globo estava procurando atores de São Paulo para fazer uma minissérie que na época, né, se chamava Sex Appeal, e eu fiz o teste. Eu passei, e então, de 92, mais ou menos, foi quando eu fiz meu primeiro trabalho, né? Já vai fazer 30 anos aí. Ou 30 anos de carreira. Então é isso, né? Mas eu creio que também tem um lado espiritual, né? Que nessa época eu já estava, né, já era convertido e né, naquele momento do final da adolescência que você tem que decidir o que você vai fazer. E eu, né, na igreja que eu era membro na época, há pouco tempo o pessoal da Jocum tinha ido, então eu estava muito assim, né, naquela coisa do será que eu vou ser missionário, né? E um dia eu fui conversar com o pastor, né, marquei um gabinete, vamos dizer assim, exatamente porque eu não sabia muito bem o que eu escolhia, né? Eu estava nesse momento de decisão. E falei, olha, né, pastor, eu tenho vontade de fazer missão, mas eu também gosto de arte, né, tem a questão do teatro, eu não sei se isso é da vontade de Deus, ou a coisa mais concreta, vamos dizer assim, era fazer faculdade de publicidade, eu estava nesse. E ele falou, amém, né, pela tua disposição, vamos colocar isso na presença de Deus, enfim, né, e Deus vai conduzir, e poucos meses depois, acho que uns 2, 3 meses, foi esse teste, né, então eu vi como Deus abrindo a porta, né? Até porque, né, naquela época, hoje em dia tem, né, tem internet, tem YouTube, para o jovem é mais fácil, tem, de certa forma, mais acesso a começar uma carreira artística, vamos dizer. Naquela época era só televisão e mesmo assim a Globo era no Rio, eu sou aqui de São Paulo, era muito distante. Então, realmente, para mim, foi um favor de Deus no sentido de me usar ali. E durante muitos anos, assim, naquela época, dei muito testemunho na Donep, Atletas de Cristo, né? Viajei muito, né? Enquanto estava lá, né? na própria Globo. Então, eu acredito, eu sei que, tenho certeza, na verdade, né? Que o fato de eu ter tido essa vida, né, de pública, vamos dizer assim, foi um propósito de Deus para, inclusive no meio artístico, né, que era na época, né, acho que só tinha eu e o Dedé Santana, acho que um pouco depois o Jesse Valadão, né, e daí na música você tinha, né, enfim, Nelson Ned e tal, mas na televisão era só, acho que eu e o Dedé Santana, né, era uma época ainda mais restrita, assim, então, ainda mais jovem, né, não tinha, então, eu creio que Deus, né, me usou, e continua, né? Espero. Peço para que continue me usando, né? Na verdade, no seu chamado e o talento que Deus lhe deu dentro da sua carreira,
eu percebo que você entende que não foi apenas uma simples carreira, foi uma missão, foi uma ação missionária, evangelística, através da sua vida, através da fama que Deus lhe proporcionou. Hoje você, como há muitos anos, você é uma influência para a vida de tantos jovens e de tantas pessoas. Como manter isso? Ser sal fora do saleiro, ser uma luz no meio de tantas adversidades do dia a dia, de tantas oportunidades que muitas das vezes a fama nos oferece, que muitas das vezes os holofotes nos oferecem, e nós mantermos aquela influência de uma forma positiva do que o Evangelho é capaz de proporcionar na vida do homem. Sim, por um lado, eu acredito que todos temos desafios, independente da área, né? Quer dizer, só de você estar no mundo, você é confrontado, né? Mas nós somos chamados exatamente para ser sal da terra e luz do mundo, né? E também, enfim, Deus não permite tentação que a gente não possa suportar. Então, se Deus me colocou ali, Ele tem que me sustentar, me dar o escape, né? Então, assim, com certeza, a minha profissão tem coisas que são um pouco únicas, né, da profissão, como, quer dizer, ser pessoa pública e estar exposto não é só, né, você pode ser um médico, né, famoso e você acaba tendo, ou você pode ser um político, enfim, um atleta. Tem algumas profissões que acabam trazendo, né, uma forma, né, essa exposição pública, mas especificamente quem lida com meio de comunicação e com arte está um pouco mais exposto, né? Então é isso, são desafios que né, então é só a gente se apegando mais a Deus, porque, né, todos somos humanos, somos falhos, né? A gente precisa estar constantemente, né, dependendo do Espírito Santo, da graça de Deus, e é isso, né? Você tem que entender o campo de batalha e saber que a gente tem um inimigo que busca nos envergonhar constantemente, né? Então, mas ao mesmo tempo é isso, né? Eu creio que cada um tem um propósito, né? Que esse seja, né? Que ao longo dos anos eu fui entendendo cada vez mais que é isso, né? É um chamado de Deus, é um propósito, não é à toa que, né, Ele colocou isso no meu coração, esse desejo de trabalhar nessa área, né? Então, é a corrida que está proposta para mim, né? Como o Paulo fala, eu quero terminar bem aí essa corrida, né? Que bom. Mas assim, né? Não é fácil, como não é fácil, acho que para ninguém, né? A gente está numa sociedade que a gente tem visto uma polarização cada vez maior, né? Agora, né, um mundo cada vez mais inflamado, vamos dizer assim, né, os ânimos e várias questões simultaneamente, né, e eu acho que o segredo é isso, é você estar constantemente em comunhão com Deus, né, buscando, porque se a gente não tiver firmado mesmo na rocha que é Jesus Cristo, né, é puxado. Né? Verdade. Você comentou no início do programa a respeito da sede na questão espiritual da sua família, especificamente a sua mãe, depois a sua ida para a igreja, mas quando e como se deu aquele momento que você entendeu, a partir de hoje a minha vida é de Cristo Jesus? Ele entra na minha história e ele vai ser a minha referência. Olha, engraçado, né, assim, eu apesar de ser católico na época, né, eu sempre tive um temor, assim, claro que isso vinha com, né, muita tradição, né, muita né, heresia, de certa forma, em alguns aspectos, mas meu coração era temente, assim, né, então, eu tenho, no YouTube tem alguns testemunhos meus, né, porque se eu for dar o testemunho aqui é longo, né, é onde eu entro com mais detalhe, né, com, assim, mais de uma hora falando, mas basicamente foi em 89, a gente estava fazendo compra de Natal numa loja e minha mãe, ela estava com um diagnóstico, né, de uma doença cardíaca que se ela não operasse em 6 meses, os médicos diziam que ela podia vir a óbito, isso, né, muito tempo atrás. E aí ela reencontrou um amigo que era amigo dos meus pais, na verdade, quando eu nem era nascido.
E ele tinha se convertido. E quando ela contou isso, ele, né, falou, não, vamos orar, não, você acredita em Jesus? Enfim, evangelizou ela dentro da loja, e ela, né, confessou Jesus ali dentro da loja mesmo, e logo em seguida ela começou, né, buscou uma igreja, e então foi muito impactado por ela e pela reação dela, mas logo em seguida eu, né, assim, também fui na igreja e tive o entendimento, né, fiz a minha confissão pessoal, né, que Jesus... Não que eu não acreditasse, é que realmente o evangelho foi me apresentado, né, biblicamente, né, o que era para mim uma tradição familiar, né, da religião, né, que era uma coisa que eu tinha nascido naquela tradição, realmente foi uma decisão pessoal. Ali foi uma questão consciente de entender, né, nunca tinha sido apresentado para mim, né, essa questão de que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, né, e a partir de então, esse entendimento de quem era Deus, né, de ler a Bíblia, né, então no primeiro ano eu li a Bíblia acho que 2 vezes, no primeiro ano de conversão. Era aquela história do primeiro amor mesmo, inclusive, na escola eu tinha uma bibliazinha, né, daquela de bolso, dos Gideões. Que no intervalo, né, eu ia ler lá no recreio, vamos dizer assim, né, e o pessoal tinha me apelidado de Clark Crente. Eu era, acho que, o único evangélico na minha classe, né. Isso, né, mais de 30 anos atrás já mudou muito, né, no Brasil. Hoje, naquela época, eu não tinha conhecido, acho que, nenhum cristão, né, próximo a mim. Hoje em dia, as pessoas, né, já cresceu muito, graças a Deus, né, a comunidade, né, cristã, evangélica, independente da denominação, mas, né, não é raro como era antigamente, né. Então, foi isso, né, foi assim que Deus foi conduzindo, né. Glória a Deus. Nas suas caminhadas de compartilhar o seu testemunho, já há muitos anos você o faz, né, como você mesmo mencionou, nos Atletas de Cristo, na Donep, uma instituição de homens de negócios, né? E em tantas igrejas, no YouTube, tem você compartilhando o seu testemunho em vários lugares. É um momento assim inesquecível, um tempo que você estivesse compartilhando em uma dessas reuniões, em uma manifestação de Deus que foi ímpar sobre a sua vida e na vida de outros. Olha, pessoalmente, né, por exemplo, né, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né, eu vou estar num púlpito da minha igreja, né, porque já, né, muitas vezes eu dou testemunho, mas já aconteceu de igrejas me convidarem, por exemplo, para trazer uma palavra, né? Uhum. Então, eu me vejo assim e falo, caramba, né, eu vou levar uma palavra na igreja, né, assim. Agora, o resultado disso, né, que muitas vezes me emociona, já aconteceu por exemplo, quando foi, eu acho que em 2014, eu estava fazendo uma novela no SBT, e do nada, ali a praça de alimentação, o SBT tem uma praça de alimentação, eu estava andando e um rapaz que eu não conhecia veio falar comigo, falou, olha, você foi na minha cidade, há muitos anos atrás, né, foi dar um testemunho, e eu estava envolvido com drogas, e aquilo que você falou tocou minha vida, né, e desde então, sabe, ele vem então é uma pessoa que eu não conhecia, então, quer dizer, aquela história que a gente não entende, né, o impacto que muitas vezes aquilo que você pode falar num lugar, né, que a Bíblia diz, a palavra não volta vazia, né? Verdade. Então, e agora ainda mais no YouTube, né, que ou nas redes sociais, né, coisas que ficam e que a gente não sabe o alcance que tem, né? Mas isso já aconteceu mais de uma vez, assim. Teve uma vez também que, por incrível que pareça, um ator falou para mim que a mãe falou, olha, né, quando anos atrás também, ele veio me falar, olha, né, eu estava também meio que perdidão e tal, e minha mãe falava, aquele ator lá, porque eu já trabalhava, né, na televisão, ele falou, ele é crente, né, ele é cristão e tal, e daí ele veio falar para mim, pô, na hora aquilo que eu vi, falei, pô, mas se o cara eu também vou na igreja, enfim,
esse tipo de coisa, quando você entende que Deus te usa mesmo sem você saber, né? Esse é o tipo de coisa assim que me emociona, assim, né? Em saber que é isso, né? Você tá... Porque aquilo, né, que a gente faz, a gente muitas vezes tem uma noção limitada, né? Eu vou em tal lugar, eu vou em tal igreja, mas... E aquilo que você não sabe, né? O impacto que muitas vezes... Por isso que eu falo, não somos nós, né? A gente simplesmente abre a boca, né? E fala, e quem faz é Deus, né? O Espírito Santo que opera, né? Verdade. Mas é um privilégio, né? Poder ser usado, né? Por Deus, assim, né? Então, né? E aquela, né? Eu vejo a minha humanidade, a minha limitação e falo, né? Deus é misericordioso, né? Porque... Isso para todos nós. Nós temos um comentário da internauta, que também ela é membro aqui da nossa igreja local, é a Ana Rafael. Ela diz assim: bom dia, muito feliz por estar, por essa entrevista. O Felipe tem sido uma influência relevante no meio cristão e nas redes sociais. Ana Rafael, muito obrigado pela sua participação. Também temos a participação da Manu Salgado. Felipe é maravilhoso. Além de ser muito inteligente, Deus o usa demais, não só nos vídeos que ele publica, mas também nas plataformas e também nas postagens tradicionais. Obrigado, Manu, pela sua participação também aqui na Manhã Manda Aqui, entre outras pessoas que estão interagindo conosco. Nós queremos aproveitar e mandar um abraço para você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, na Netfé TV. Eu aqui batendo um papo com o Felipe Fogonzi, sendo edificado através da sua vida. São mais de 30 anos de carreira. Quantas novelas, quantos filmes, quantas participações em teatros? Dá para dar uma resumida para a gente? Porque eu sei que precisaríamos aqui de horas para estarmos ouvindo. Eu acho que, bom, de TV, juntando, né, as novelas, seriado, e eu apresentei alguns programas também, acho que dá mais de 20 trabalhos, acho que deve dar uns 22 ou 23 por aí. Peça de teatro, acho que deve ter também umas 16, 17. Cinema, se eu não me engano, acho que são 7 filmes. Inclusive, essa semana eu estava filmando fui filmar em Belo Horizonte um filme com temática cristã também, que eu fiquei bem feliz, assim, porque é uma tecla que eu bato há muito tempo, né, que eu acho que tem um tempo de maturidade, né? Acho que a igreja aqui no Brasil, né, apesar de ter mais de 100 anos já, né, mas eu creio, ainda mais porque eu trabalho nessa área, que muitas vezes a liderança entregou essa parte da cultura para o mundo, né? Internamente, ela tem ali, muitas igrejas têm um grupo de teatro, mas às vezes é um incentivo mais para ocupar os jovens ou para fazer uma peça de final de ano, e muitas vezes igrejas grandes, né, com recurso, né, ministérios grandes que poderiam, por exemplo, fazer um filme, né, e por isso que eu falo, como a arte ela impacta a sociedade. Então, é difícil depois a gente reclamar da qualidade da cultura nacional. Por exemplo, você fala, nossa, quanta coisa ruim, né? Quanto lixo cultural, se a gente não oferece uma alternativa, porque as pessoas, elas querem também se divertir, vamos dizer assim, né? Elas querem se entreter. E se você não oferece, né? Então não adianta só falar mal e não oferecer algo. E mais profundamente ainda, é uma estratégia que o inimigo usa também para, eu falei isso, né, do poder que a história tem de introduzir valores e debates na sociedade segundo a ótica negativa. Sim, sim. Então, eu falo assim, olha, se a Igreja Católica faz cinema, né, os espíritas fazem filme, e fazem filmes assim... profissionalmente falando, de qualidade, né? Boas produções. Né? Os adventistas fazem filme, por que a igreja evangélica não faz, né? Aqui no Brasil? Você pega, sei lá, uma convenção batista, uma Assembleia de Deus, eles fazem fácil o filme, né? É falta da visão, de encarar a arte como missão, né? Então, obviamente que o trabalho do missionário no campo é essencial, nada troca, né? Mas se você pensar qual que é o raio de público que um missionário atinge,
200, 300, 500 pessoas, talvez 1.000, né? Agora, se você, né, um filme você pode atingir milhões de pessoas, literalmente, né? Ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, recentemente, né, os americanos têm feito produções muito boas, né? Filmes muito bons, filmes cristãos que realmente têm um impacto e eu aqui no Brasil tento levantar essa bandeira, né? Quer dizer, individualmente eu faço isso com os meus livros, que são roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e transformei em quadrinho, né? Quadrinho adulto, porque às vezes você fala quadrinho, o pessoal acha que é o infantil, a Turma da Mônica, né? Não. São histórias adultas para exatamente falar com o público secular, né? Que não leria um material evangélico, cristão, né? Então, eu já não, né? Já tem um preconceito, então o pessoal nem se abre se for... Então eu faço alguma coisa realmente voltada para esse público, mais com a moral cristã, né? com a mensagem cristã. E eu tenho, graças a Deus, já tem 7 anos que eu estou fazendo esse trabalho, tenho muita resposta positiva de gente que me escreve depois, né? Falando que realmente teve uma reflexão, por exemplo, né? Vou mostrar aqui rapidinho os que eu já tenho lançado, né? Cada um em um gênero, vamos dizer assim, tem romance, tem suspense, tem ficção científica, mas vou dar um exemplo, né? Nesse aqui, um outro dia, eu falo de droga, falo de, né, abuso sexual, falo de política, né, esse eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, mas enfim, várias pessoas escrevem, por isso que eu falo, o poder que, né, Jesus, não é à toa que Jesus usava parábolas, né, ele contava histórias, o poder que uma história tem de engajar e de promover uma reflexão, porque às vezes se você vai conversar com alguém, argumentar, muitas vezes a pessoa já está preparada, ela já vai contra-argumentar. Agora, numa história, se a história é boa, ela entra, né, ela se identifica com o personagem e ela baixa as defesas dela, né, ela se emociona, ela entra na história, ela esquece, né, quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente lê, né, um livro, um filme, você esquece, né, que você está vendo, você entra na história, e aí, né, como ela se identifica com o personagem, os questionamentos do personagem, ela se abre para poder também se questionar, né, as suas motivações, as suas posições, enfim, então, é o que eu tenho feito com esse material, né, que, né, novamente, por exemplo, aqui eu falo de o que o pessoal chama de teoria da conspiração, de nova ordem mundial, de tudo isso que a gente está vivendo aqui, mas eu coloco com muita pesquisa mesmo, e é uma forma de passar informação para quem não né, leria. Eu pesquiso isso há mais de 20 anos, assim, a fundo, lendo, né, muito material, então sintetizei muita coisa e coloco aqui, então é meio que um concentrado disso. Enfim, legal, né, legal. Aqui eu falo por exemplo, né, de falsos profetas, né, de como, né, existe uma falsa religião que pode... Claro que isso, né, como eu falei, dentro de uma história de suspense, com uma ação, mas exato, de como você sobreviver ao mal e não perder a fé, né, enfim, aqui também valores de casamento, enfim, né, então é basicamente isso, assim, né, da mesma forma que a cultura, o mundo usa para promover um lixo cultural, vamos dizer assim, né? Muitas coisas são antibíblicas, né? Valores que não são bíblicos. Eu tenho procurado, né, usar o que está no meu alcance, né? A arte, que é uma coisa que eu gosto, né? E que eu sei que, para exatamente fazer um conteúdo que né, a pessoa compra, ela dê de presente e aquilo vai, de repente, ser uma porta de entrada para uma conversa, né? Pode ser, entendeu? É um momento onde... E, novamente, né, falando assim, porque, né, eu já tenho a amostragem, né, as pessoas já escrevem para mim, né, e inclusive lá no meu Instagram tem aquelas partezinhas que ficam em destaque, né, que eu sempre deixo ali, por exemplo, testemunhais, né, de pessoas que me mandam mensagem, eu coloco ali o que as pessoas falam, né, então eu realmente sei que Deus tem usado, assim, né, de novo, né, aquilo como Deus nos conduz, né? A gente às vezes começa a fazer uma coisa achando que é pra gente, ao longo dos anos, depois quando você olha para trás, fala, não, eu achei que era, né, eu estava vamos dizer, realizando um sonho meu, na verdade, Deus, né, ele trabalha em diversos níveis, ele fala, tá, eu vou deixar você realizar o teu sonho, mas ao mesmo tempo você vai estar
trabalhando para mim, né? Então... Legal, Felipe. Bacana demais. Essas revistas que você mostrou são os HQ, é isso, Ângela? Os HQ Mix. São vários temas dentro de uma proposta da sua convicção de fé e vida, né? Eu vi ali um tema, o caos. Você acredita nisso, que estejamos vivendo um caos? Você mencionou sobre a nova ordem mundial, né? Você também tem essa convicção que existe essa implantação, ou já está aí a nova ordem mundial? Está aí o Aurora. Acho que a Ângela pode colocar as outras também, se você quiser, Ângela, por favor. Aí o Ômega, tem tantas outras aí. Então, são convicções suas de mais de 2 décadas, como você disse, de pesquisas. E como que você poderia, então, mostrar para a gente a realidade hoje do mundo dentro dessas suas convicções? É óbvio que vivemos um caos. Caos social, econômico, moral, em tantas outras coisas. Essa implantação que existe suposições, existem teorias, existem pessoas que de alguma maneira provam isso, sobre a questão da nova ordem mundial. O que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso não é, né? Ela sai do escopo de teoria, da conspiração, quando você começa... Não é uma ficção. Não, quando você começa a ler as publicações deles, que não é de agora, né? Eu, no meu canal no YouTube, eu faço muito isso. Eu pego livros escritos, né, por essas pessoas que fazem parte de organismos que são supranacionais e que controlam a política pública de saúde, por exemplo, a política econômica, né? Então, são organismos como o Fórum Econômico Mundial, né, Bilderberg, Clube de Roma, Comissão Trilateral. Eu sei que isso pode soar estranho para muita gente, porque eles propositalmente não aparecem na grande mídia, né? A mídia exatamente controlada por eles mesmos, mas eles publicam livros para serem lidos entre eles, e se você, né, pesquisar, você consegue achar. Então, o que eu tenho procurado fazer é, novamente, trazer essa literatura para as pessoas que, né, as pessoas muitas vezes não conhecem, e juntando isso com a visão escatológica, bíblica, né? Eu acredito que a gente já está vivendo o que Jesus fala, né, em Lucas 21, em Mateus 24, em Marcos 13, que a gente está vivendo as dores de parto, né? Não é a tribulação ainda dos 7 anos, mas a gente já está vivendo o que antecede, né? Que como uma grávida, são contrações que cada vez mais o intervalo entre elas diminui e as contrações aumentam, né? Então, de 2 anos para cá, eu acho que caiu a ficha para muita gente, né, o que a gente tem vivido e o que a gente está sendo conduzido, né, para a implementação de uma sociedade que eles mesmos chamam de biossegurança, né, de usar a tecnologia na nossa biologia, entendeu? Então, eu citei o Fórum Econômico Mundial, eu já li o livro do fundador, que é um cara chamado Klaus Schwab, tem um livro dele de 2016, que é A Quarta Revolução Industrial, ele falando que, então, eles querem implementar a 4ª revolução industrial, né? Que seria exatamente de biotecnologia, fundir o nosso corpo, introduzir tecnologia no nosso corpo. Você fala, não, mas será que isso é real? E pessoal, né? Já tem o que eles chamam de internet dos corpos, tá? Agora já tem aparelhos que te monitoram, né? Sempre eles vendem o peixe como benefício para a saúde, né? Então, tem um relógio que vai monitorar a tua frequência cardíaca, o teu nível de açúcar no sangue, papapá. Mas, a partir daí, depois do vestível, vai ser o ingerível, né? Para realmente estar monitorizando a gente, controlando, né? Tem tecnologias aí de controle, inclusive cerebral, tá? Parece ficção científica, mas não é. E quando a gente lê em Apocalipse 13, né, quando fala da tal da marca, né, que ninguém vai poder comprar ou vender, e é uma tecnologia, né? João, acho que não tinha nem linguagem, né, para conseguir descrever o que Deus estava revelando, mas é claramente uma tecnologia. Então, se a gente imaginar que tipo de sistema é esse onde ninguém vai poder comprar e vender se não tiver no seu corpo uma marca, né?
E a gente está vendo essa implementação. A gente já está vendo aí, por exemplo, na França, né, o Macron lá já passou a lei do passaporte de vacinação, em que as pessoas já não podem comprar no supermercado se não tiver o tal do passaporte, que por enquanto está num celular. Em breve, né, tem um departamento americano chamado DARPA, que eu falo nos quadrinhos, que é um departamento de desenvolvimento de pesquisa, que ele já tem um chip que para eles, não, a gente vai controlar para acabar com as próximas pandemias, é um chip que já vai identificar, né, no corpo das pessoas qualquer outro vírus. Então, eles já estão trazendo essa narrativa à tona para em breve falar assim, olha, para a gente agora evitar as mortes, né? Sempre é esse discurso, né? A gente vai proteger. Então, né, agora do passaporte, do celular, agora a gente já tem uma tecnologia mais aperfeiçoada que vai medir no seu corpo, se você... Assim você não vai precisar fazer mais teste olha que teste incômodo, que muito mais cômodo você... Né, a gente coloca um chipzinho, você nem vai sentir, e a gente, pronto, você não... Né, você já vai poder ir no cinema, fazer compra. Então, eles criam uma dificuldade para vender uma solução que não é uma solução, na verdade, cada vez mais é um controle maior, né? E, enfim, tá chegando, né? Tá chegando. Por exemplo, já falaram que até 2025 vão acabar com o dinheiro, né? Vai ser tudo digitalizado. E esse passaporte de vacinação já tem iniciativas como, por exemplo, a Mastercard e a Gavi, que é a aliança de vacinação, fundir a carteira digital com o passaporte de vacinação. Daí você fala, peraí, por que o dinheiro, onde no futuro eu vou receber a renda básica universal, que é o que eles querem implementar, né? Ela está sendo, né, trazendo a público, né, essas inovações, o que é essa nova sociedade que eles querem. Ele já falou, olha, a automatização, os robôs, né, ele lançou um robô novo, ele falou, os robôs vão acabar com o trabalho. Né? Então, a solução para as pessoas que vão perder seus empregos vai ser a renda básica universal do governo. Né? Então, aí que tá, você vai ficar dependente do governo, porque, né, a gente já está vendo o impacto disso na sociedade. Primeiro, tem sido, né, indústria pesada, automotiva, né, metalurgia, não, porque é, né, mais perigoso, robô, mas já está vindo para, pessoal, já tem cabeleireiro, porque robô substituindo cabeleireiro, massagista, garçom, chapeiro de rede de fast food, médico, advogado, tá? Tudo isso algoritmo, inteligência artificial. Então, o buraco é muito embaixo, muita gente ainda não entende, né? Infelizmente a igreja muitas vezes não toca nesse assunto, apesar de, né, o Apocalipse ser o único livro da Bíblia que tem uma promessa, né? Para quem lê o livro, muita gente fica com medo, não entendo isso, né? Ou não fala de púlpito porque talvez seja, né, não quero entrar nesse assunto controverso. Uhum. Mas... Você acha, desculpa cortá-lo, mas aí você tocou em algo que eu gostaria de perguntar. Você acha que a igreja ela está indiferente, ela está em outras batalhas, em outras situações que estão prendendo a atenção dela e ela não dá a atenção da realidade dos nossos dias? Eu acho que sim, eu acho que talvez hajam pastores que não queiram entrar nisso para não se comprometer no sentido de com os membros, se eu começar a falar do final dos tempos e de repente, né, não... vai demorar e as pessoas vão se decepcionar ou então tem aquela história do evangelho da comodidade, né, que a pessoa também não quer, ela quer que a vida dela seja abençoada aqui na terra, né, e a Bíblia diz que a nossa vida não é aqui na terra, né, porque se você, né, traz à baila, né, isso que, olha, né, Jesus fala que a gente não tem que guardar tesouro aqui, né, acumular tesouro aqui na terra, né, então muita gente, mas espera aí, eu vou na igreja porque eu quero ouvir do evangelho da prosperidade, né, que abençoa meu trabalho, abençoa minha família, né, para viagem, o carro que eu quero ter, Deus me abençoa. Só que desde desses 2 anos aí, tudo isso perdeu sentido, porque, né, se quer um carro de luxo, às vezes você não pode nem sair de casa, né, você quer roupa, né, você não consegue nem mais viajar. Então, assim, eu acho que tem servido esse tempo que a gente tem vivido para as pessoas mudarem um pouco. E eu estou falando de gente na igreja, né, cristão, assim, mudar o seu foco, de tirar os olhos, né, da vida, que geralmente era o que a gente, né, não, Deus me abençoa aqui, né, abençoa a minha vida aqui, e a gente entender que aqui, isso aqui é transitório, né, então, vamos dizer,
Muitas vezes as pessoas pensavam, quando já estavam idosas ou talvez, né, doentes, começavam a questionar essa questão, né, da minha vida, o que eu estou realmente cumprindo o propósito. Porque senão, muitas vezes, mesmo o cristão estava no automático só, né, do Senhor me abençoa meu trabalho, né, dos meus objetivos novamente, né, 1/3 da Bíblia é profecia, né? Se a gente pegar mesmo o Velho Testamento, Daniel é um livro escatológico, né? Ezequiel, né, Jeremias, todos eles falam de Isaías. Então, assim, se a gente esquece que, como Paulo fala em Títus, da nossa abençoada esperança, que é o quê? Que é a volta de Jesus. Então, muita gente esquece, então Jesus vai voltar? A Bíblia fala que sim. Então, ou a gente acredita na Bíblia inteira, ou a gente não acredita, né? Então... Eu tenho uma pergunta, Felipe, da Elisângela Chagas, dentro disso que você está dizendo. Ela diz assim: acompanhe um pouco sobre escatologia e também acompanhei muitas lives do Folgonze sobre este tema. O que você me diz sobre o início eu acho que é semita, na visão escatológica? Shemitah. Na visão escatológica. Sim, Shemitah faz parte do Deus, ele tem um sistema, né? Quando a gente lê em Gênesis que ele criou, né, o sol e a lua, os luzeiros, para servir de marcadores do tempo, né? Para a gente ter... Então, existe Deus, ele trabalha com o tempo, apesar de ele estar fora do tempo, ele é eterno, mas ele trabalha. Nós estamos aqui, né? Sofremos a ação do tempo, né? Nós estamos nas 3 dimensões, mais a 4ª, que é o tempo. E Deus, ele trabalha, ele intervém no tempo. Então, assim... né, quando você lê no Velho Testamento, ele colocou os festivais, né, as festas judaicas, né, as luas, elas batem com as festas judaicas, né? Você tem os anos, né, o jubileu, você tem, né, enfim, desde a semana, né, 7 dias, né, dia de descanso, 7 anos, um ano sabático, né, você tem 49 anos, você tem o ano do jubileu, né? Então, assim, ao mesmo tempo que isso a gente tem que ter cuidado para isso não virar, vamos dizer, uma religiosidade, né? Paulo fala também, olha, né, para aquele que se preocupa com os dias, com as festas, né? Ele fala, né, porque os judeus, os fariseus, eles se preocupavam com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não virar tipo um oráculo, entendeu? Né? Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que ser como a tribo de Issacar, que via o sinal dos tempos, né? Jesus falava, né, que a gente tem que ver o sinal dos tempos, né? Então, assim, realmente, né, ninguém sabe o dia e a hora, né? Jesus fala, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai, mas a gente vê o quê? Os sinais, né? A gente vê... E isso eu acho que a gente tem que ficar atento para não ser pego de surpresa, que também Paulo fala que vai haver um grande engano, né? Porque se, vamos dizer, um cristão, mesmo cristão, né? Não estou falando nem pessoa que não tem entendimento nenhum da Bíblia, talvez ele vá questionar a Deus, se ele não entende, porque o final da história está contado, e a Bíblia diz que as coisas vão... Não é na tribulação, nas dores de parto. Jesus já fala, olha, vão ter guerras, rumores de guerras, vai ter peste, vai ter terremoto, vai ter... Então, já é uma antecipação, né, desses 7 anos que nunca houve nem vai haver um tempo tão, né, que se Deus não abreviasse, nenhuma carne sobreviveria. Mas então, assim... Desculpa, só para encerrar. Então, assim, talvez as pessoas questionem a Deus. Agora mesmo, durante o Covid, sei lá, teve algum parente que adoeceu alguém, cadê Deus? Onde está Deus? Entendeu? Então, se as pessoas não tiverem entendimento do que a Bíblia diz, elas vão ser pegas de surpresa, né? E o mundo vai ter uma narrativa, né? E o mundo vai, então, que narrativa que as pessoas vão acreditar? Então, novamente, por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, porque a gente não é pego de surpresa, entendeu? Verdade. Você acredita, então, que estejamos no princípio das dores? E dentro disso, a Covid-19 é uma evidência desta realidade. E a Covid-19, ela seria apenas o acaso, uma mão humana ou a justiça de Deus? Olha,
Deus, ele usava reinos no Antigo Testamento para trazer sua justiça, coisas que a gente podia fazer uma leitura política e secular, né, de um reino invadindo o outro, né, como a gente está vendo hoje, mas Deus estava exercendo o seu juízo dessa forma. Então, agora, isso não sou eu que estou dizendo, né, o Anthony Fauci, que é assessor de saúde, né, era do governo do Trump e agora continua no Biden, né, ele vazou, né, nesse ano já e-mails antes da pandemia, e-mails dele onde ele usou dinheiro público americano dos contribuintes para promover pesquisa lá no laboratório de Wuhan, na China. Daí você fala, peraí, então os Estados Unidos, não é os Estados Unidos, mas assim, grupos dentro usando a máquina americana, né, os recursos que são, na verdade, são esses globalistas que eles querem promover uma ordem global, que é o que vai ser, a Bíblia chama do reino do anticristo, né? Para promover o que ele, em inglês é gain of function, que é o ganho de função. Então, o que? Pegaram o vírus que existia na natureza, mas só que não era um vírus patológico para o ser humano, pegaram esse vírus, em laboratório, modificaram esse vírus geneticamente, né? Tem prêmio Nobel já tem gente que, né, tem um prêmio Nobel, Luc Montagnier, francês, que já tem falado isso, né, que tem traços de vários, que o vírus foi editado, para o quê? Para ele ganhar a função patológica, e aí afetar, por quê? Porque eles precisavam de uma desculpa para implementar um sistema de controle, um sistema na população, né? Então o medo é um mobilizador muito forte, né? As pessoas, através do medo, elas abrem mão das suas liberdades, né? Elas querem se sentir protegidas, seguras, né? Então, e aí eles podem implementar o que eles quiserem. Então, olha, toma essa terapia genética, né? Aqui aceita, que a gente já desenvolveu há muito tempo, né? Porque assim você, né? Peraí, isso aqui foi testado? Não. Isso foi aprovado pelo FDA? Não. Né? Você pode processar o governo se acontecer alguma coisa? Não. Pode processar a indústria farmacêutica se acontecer alguma coisa? Não. Mas toma isso aí que vai, né, que a gente, essa tecnologia que nunca foi usada, do mRNA, que literalmente reprograma a síntese proteica das células das pessoas, entendeu? Então, peraí, por que eu vou estar tomando isso se eu estou saudável, né? Com uma doença que tem 99,6% de sobrevida, inclusive que a imunidade adquirida é muito melhor do que qualquer vacina, né? Acabou de sair uma pesquisa de Israel, né, falando que a imunidade adquirida é muito melhor, porque inclusive tem pessoas que tomaram a primeira, a segunda dose e o reforço e contraíram o Covid. Inclusive, o grande perigo é esse, que as pessoas, né, vários médicos, inclusive, né, como eu falei, o Luc Montagnier, ele disse que as pessoas que foram vacinadas, vamos dizer, quando elas encontrarem novamente o vírus, como de gripe, né, que a gente encontra gripe, vírus, né, todo ano da gripe, o corpo ele vai ter uma reação imunológica muito mais acentuada e vai fazer, vamos dizer assim, como se o teu corpo tivesse uma reação exagerada ao vírus, e entra como se fosse um processo inflamatório muito, muito pior, entendeu? Então, enfim, é sério o que a gente está vivendo, né? É de estranhar também, até porque as vacinas atuais, elas são magnéticas, você sabia disso? Sim, sim. Você põe lá uma moeda no braço onde você foi injetada em você, a moeda fica. Isso assusta, né? E é um erro chamar até de vacina, porque não é uma vacina propriamente dita, né? Vacina é um vírus debilitado que é inoculado e o teu corpo produz anticorpos para esse vírus. Esse vírus não é uma vacina, é uma terapia genética, tá? É uma tecnologia diferente. No site da Moderna, que é uma das companhias, eles chamam de programa operacional, porque realmente reprograma a tua célula, reprograma como o teu corpo funciona. Então, não é uma vacina propriamente dita, né? Na verdade, os últimos dias, Jesus ele mencionou que, se possível, até os escolhidos, pessoas que foram escolhidas, elas seriam enganadas.
Para que os escolhidos sejam enganados, você concorda que aquilo que vai tirar muita gente do céu é aquilo que é muito parecido com a verdade? Porque se é uma coisa alarmante, uma situação, você já sabe, não, isso aí, não quero. Por quê? Já está denunciado. E para ser um engano, é capaz de seduzir você com engano, tem que ser uma coisa muito parecida com a verdade. Então, como a igreja pode estar alerta para não cair nesse engano com algo muito parecido com a verdade? Primeiro que anticristo em grego, né, não é só contra Cristo, mas é no lugar de. Então, é aquela história, vai aparecer como um Messias, né? Inclusive, os judeus vão fazer um pacto. A gente lê em Daniel 9 que eles vão fazer um pacto com o anticristo, né? Achando que é o Messias. E Jesus fala também, né? Aquele que perder a sua vida, achá-la. Então, eles usam o medo, né? Então, enquanto as pessoas ficarem, né? Não, medo, eu vou proteger a minha vida. Jesus fala, olha, aquele que perder a sua vida vai achá-la, né? Então, cuidado, né? Novamente, a gente tem que ficar muito atento, né? Tanto no que está acontecendo, o que está sendo vendido para a gente, e o que a Bíblia diz, né? A gente sempre tem que estar trazendo para o que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia diz que vai haver esse sistema da besta, né? Que vai haver um governo global, né? Que vai haver uma religião global, né? Então, a gente tem visto também um novo evangelho, né? Tem já igrejas aqui mesmo no Brasil falando, a gente precisa fazer um revisionismo bíblico, né? Uma nova Bíblia. Então, tem que ter muito cuidado, pessoal, porque, e claro, né, vai ser vendido como extremista, né, quem fala, não, o meu Deus não é esse Deus, né, o meu Deus eu conheço, o meu Deus é um Deus bíblico, daí, não, você é intolerante, você é radical, você é extremista, né, então vai haver uma série de pressões sociais para as pessoas aceitarem, né, como já está havendo, né, então, não, você é negacionista, né, se você não aceitar que o governo entre no seu corpo, basicamente você abra a mão da sua autonomia corpórea, falando, peraí, né? Então, o governo agora tem, inclusive, vai mandar no meu corpo, né, fisicamente. Então, novamente, né, eu acredito que está próximo, assim, sabe? Até pelo outro lado, né, pelas coisas que eles querem promover, pela agenda do Fórum Econômico Mundial de 2030, que bate com a agenda da ONU, da iniciativa de 2030 também, ele sempre tem muita coisa, sempre essa tecla 2030, assim. Então, e o que eles querem, né? E, novamente, eu falei até, o pessoal pode pesquisar, né? Vários bancos falando, não, a gente vai mudar o sistema econômico até 2025, né? Vai ser a tal da moeda digital. Você já tem patente, né, que foi ano passado, e patente é escritório público, né, fica patente nos Estados Unidos, né, você pode entrar e pesquisar. Então, patente da Microsoft de o quê? Olha só, o número da patente é 060606. Você fala, pode ser, parece piada, né? Então, como que uma patente é 060606? Então, zero não vale, então é basicamente que é o que a patente? É uma tecnologia de usar os nossos corpos como fonte de mineração de moeda cripto. Eu sei que parece um monte de coisa estranha, mas é o que? É usar o teu corpo como a tua biologia para gerar um dinheiro digital, tá? Você fala, peraí, será que isso tem alguma coisa a ver com a imagem da besta que a pessoa vai ter que receber, né? E se você, né, se ler a fundo, eu li no meu canal, fiz um vídeo lendo a fundo, né, a descrição que eles vão conseguir essa tecnologia literalmente monitorizar a tua frequência cerebral, tuas ondas alfa, beta, delta, inclusive se você o teu sonho. Peraí. Uma tecnologia, né? Então tudo começa sendo vendido como é uma coisa da doença para te preservar, mas daqui a pouco não é só isso, vai juntar todos os seus documentos, vai unificar todos os documentos, mas não vai ser só isso, vai ser também ligado com tua carteira digital, onde você vai receber o dinheiro do governo, porque lembre, né, eles vão quebrar a economia, ninguém vai, né, conseguir trabalhar. A gente tem visto já essas quarentenas, já tem quebrado a economia, né? Cada onda de quarentena, cada, né, pequeno empresário
não tem aguentado, né? Então, o quê? O objetivo é fazer com que todo mundo literalmente dependa do governo. Tem vídeo do Fórum Econômico Mundial de 2017 abertamente falando, olha, 8 pontos que a gente vai conduzir a sociedade até 2030. O primeiro, eles falam, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Então é o quê? É acabar com propriedade privada. Peraí, eu não vou ter nada? O segundo ponto é tudo vai ser alugado. E você fala, peraí, se eu alugo de alguém, então quem que vai ser o detentor de tudo isso que todo mundo vai alugar? Eles, né? Então a gente está vendo, o que a gente está vivendo é exatamente essa transição de eles acumularem toda a riqueza, né? Então, durante a pandemia, né, os pequenos lojistas têm quebrado, e quem tem crescido? As grandes empresas, os grandes conglomerados internacionais como a Amazon, por exemplo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então você quebra, por exemplo, eu tenho uma papelaria, né? Quebrei durante a pandemia, né? Daí você vê o Jeff Bezos lá, ele, né, não lembro quanto que ele acumulou acho que mais de 100 bilhões só no passado. Então, enfim, a gente está vivendo aí uma transição que as pessoas têm que ficar atentas, né? Porque a gente está vivendo tempos proféticos, né? O que aconteceu agora no Afeganistão, né? O declínio dos Estados Unidos, isso casa com Ezequiel 38, né? Com a profecia de Gog e Magog, onde Israel vai estar sozinho, né? Então, os Estados Unidos não poderia estar forte, não poderia proteger Israel como sempre protegeu, né? Para Israel estar sozinho. A gente está vendo, os Estados Unidos está perdendo o protagonismo mundial, vamos dizer assim. A gente está vendo a coalizão dos países, né? A Rússia já está lá na Síria, tá? Né? Quer dizer, está na fronteira com Israel, né? Como Selém, né? Você tem o Irã, que é a Pérsia, né? Você tem a Turquia, você tem os países da coligação ali, né? da profecia de Ezequiel 38, já todos posicionados no tabuleiro de xadrez, né? Enfim, então estamos vivendo tempos proféticos, assim. Muito bom, que aula, hein? Que aula aqui na Manhã Manda Aqui. Eu aqui recebendo o Felipe Fogosi, uma bênção, além de ser um talento, com uma habilidade maravilhosa dada por Deus e fazendo da sua carreira, como muitos de nós fazemos, o lado missionário, o lado evangelístico também, pregando o Evangelho do Reino. Agora são 11h11, nós já vamos ao intervalo, porém, eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta não tem a ver com aquilo que estamos conversando, mas é de significância também, é o Marcelo Teles, ele está perguntando para você, meu amigo, curiosidade, a facilidade em decorar texto para os seus trabalhos ajuda a decorar versículos? Confesso que tenho dificuldade em decorar versículos, ele dá risada. Ele está perguntando se essa sua facilidade para decorar os textos facilita para você guardar também as passagens bíblicas. Olha, talvez, mas eu conheço pastor que sabe, né, sabe a Bíblia quase de cor, né? Muito. Mas eu acho que o segredo, pelo menos para mim, é entender, né? Às vezes, se você fica simplesmente tentando martelar aquilo, né, é mais uma tal da decoreba, né? Agora, quando realmente se entende o sentido, eu acho que fica mais fácil, né? Tanto eu acho que, né, as escrituras, assim, né, quando você realmente entende, né, tenta entender qual é o sentido daquilo, aí você não decorou simplesmente, né, a sequência de palavras, você entendeu o sentido e aí eu acho que aquilo fica mais fácil de você lembrar. Verdade. Muito obrigado. Felipe, nós vamos ao intervalo agora, daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais bate-papo e também você colocar à disposição para os nossos internautas como eles podem ter acesso aos seus vídeos, também aos seus materiais. Para você que está aí do outro lado, nas redes sociais e também na NetFé TV, muito obrigado pela sua companhia. Então vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos.
e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não olhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma, e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã, e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma, e me fez um filho seu. Agora na capital paulista são 11 horas e 16 minutos. Você está no programa Manhã Manda Aqui e hoje estamos batendo papo com o ator, ele que também é escritor, cinéfilo, né? A pronúncia é assim. Obrigado. É uma satisfação ter aqui o nosso querido Felipe Folgosi. Nós temos o comentário da pastora Nalvinha, lá de Jaboatão, em Pernambuco. Ela diz assim: o que o Felipe está falando faz sentido porque esses dias tenho conversado com uma irmã na Itália. O prefeito da cidade dela já age dessa forma, direcionada pelo governo. Tudo lá é alugado. Felipe, você é uma bênção. Obrigado, pastora Nalvinha, entre tantas pessoas que estão interagindo conosco nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através deste bate-papo. Felipe, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Você nos deu uma aula, a turma toda estão interagindo conosco através das redes sociais e são comentários de um aprendizado. E se Deus assim aprove ele, né? Que você esteja aqui um dia conosco na nossa igreja, ao vivo aqui, compartilhando seu testemunho, porque você é uma influência para essa geração e nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo, te dando toda essa habilidade, esse conhecimento escatológico, que não é por acaso, são, como você mesmo disse, mais de 20 anos estudando dentro desse específico assunto, né? Além da graça e da unção do Espírito de Deus, te dando um entendimento na palavra. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui nessa manhã. Amém. Eu que agradeço, pastor. Meu amigo Felipe, como os internautas podem conhecer um pouquinho mais sobre você através das redes sociais, conhecer o seu trabalho também, as suas publicações? Fique à vontade, o momento é seu para você divulgar as suas páginas. Bom, então, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo, tem vídeos de 2 horas, muitas vezes, falando desses assuntos que a gente tocou brevemente aqui, né, com mais profundidade. Novamente eu falei, eu pego muito
muito dos livros deles, dos livros que eles escreveram ao longo dos anos e leio para as pessoas, né? Claro que eu já li antes, eu seleciono trechos e leio para as pessoas entenderem que realmente isso é pensado, existe um planejamento, existe uma implementação, né? E que casa com o que a Bíblia diz, né? Então, quem se interessar, o pessoal pode... E tem alguns vídeos mais recentes que eu tenho colocado em outras plataformas, tem o Rumble e o Odyssey, que são um pouco menos conhecidas que o YouTube, mas eu deixo os links ali, porque, por exemplo, eu não posso falar muito sobre a questão, né, eu chamo de coronga, né? Não pode falar muito sobre, porque senão o YouTube bloqueia, né? Então, nos vídeos que eu trato mais essas questões da vacinação, eu trago muita informação médica mesmo, muita pesquisa médica, né? Eu deixo os links, né, para não ficar eu falando, porque senão parece que é a minha, né, eu estou inventando, não. Eu pego ou matéria de jornal ou pesquisa de universidade e deixo os links para as pessoas checarem, né? E tem os meus livros onde eu falo tudo isso em forma de história, né? Eu coloco todas essas informações novamente onde o pessoal pode ter acesso a isso, né? Ou dar de presente também. Então, eu já falo, não compra na Amazon, pessoal, entra em contato comigo. Tem o meu Instagram, que é o @Felipe_Folgose, tá? E tem a página no Facebook que chama Aurora HQ. HQ é a sigla, né, é só abreviado de História em Quadrinho. Então, Aurora HQ, tudo junto. Manda uma mensagem e eu explico direitinho como vocês fazem para receber uma dedicatória em casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também eu mando, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. Que bom. Eu sei que a sua agenda deve ser bem ali, ó, cerrada, né? Mas você tem a agenda aberta para compartilhar seu testemunho, caso tenhamos pastores e líderes de igrejas locais que desejarem levá-lo para edificar a sua igreja local? Sim, é a gente combinar, né? É só a gente combinar. Então, o pessoal pode entrar em contato, né, novamente pelas minhas redes sociais, né? Manda uma mensagem e eu respondo sim. Que bom. Nós temos uma outra pergunta da Elisângela Chagas. Ela diz assim, gostaria de modificar a pergunta. A tecnologia do RNA para alterar o DNA é da Pfizer Moderna. É estratégico quererem que os nossos adolescentes e crianças tomem somente essa tecnologia? Olha, eu já acho, novamente, né, quer dizer, para criança, a princípio era só idoso com comorbidade, né? Aí eles começaram a mostrar que, na verdade, eles querem vacinar todo mundo, né? Então foram baixando a faixa etária, primeiro daí, né, as pessoas de meia idade, daí os mais jovens, aí adolescentes e crianças. Daí você vê que, estatisticamente, criança não pega, não tem, né? Então, para que você vai inocular a sua criança com uma tecnologia que ninguém sabe qual é, né? E já está tendo, por exemplo, em vários países, casos muitos casos, pessoal, né? Você teve nos Estados Unidos muitas mulheres abortando, muitas mulheres tendo hemorragia, teve gente com trombose, com miocardite, tá? Inflamação cardíaca, muitas pessoas, aí, inclusive do exército americano, soldados que tomaram, isso que todas essas matérias eu coleto e eu coloco nos meus vídeos, né? Isso, matéria de jornal, né? Então você fala, peraí, você está saudável, daí você toma o tal essa injeção, e que daí vai me dar uma doença pro resto da minha vida, miocardite. E uma questão mais séria é o que influencia no sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Aí você fala, peraí, mas não é uma doença respiratória? O que isso está, né? As mulheres estão abortando, estão sangrando e homens diminuem. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar uma matéria que eu vi ontem, né, ligado como que é? A medicação ataca o esperma masculino da mesma forma que ataca o vírus do Covid. Você fala, peraí. E a gente entende o quê? Que eles querem redução populacional, pessoal. Mas aí você precisa, né, conhecer a literatura deles. Eles
são eugenistas, tá? Tem um movimento eugenista que é muito antigo, daí você vai ver quem são os eugenistas, né? São as pessoas que mandam no mundo, né? Isso, Thomas Malthus, desde o século XVIII, já falava de, não, a gente tem que reduzir a população, e eu já li livros de todo esse pessoal, né? Do Clube de Roma, por exemplo, né? Do Fórum Econômico Mundial, é que eles não vão falar abertamente para a gente, falar assim, olha, a gente quer que vocês, a gente vai decidir quem pode reproduzir e quem não pode. Você fala, peraí, então, você escolhe, você vai mandar se eu posso ter filho ou não, né, se a minha linhagem é digna ou não de reproduzir. Então, é sério o negócio. É verdade, é verdade. Felipe, pessoas que te influenciaram no passado e pessoas que te influenciam hoje. Olha, depende da área, né? Bom, meus pais primeiro, né? Mas pastores já me influenciaram muito. Autores, né? George Orwell, por exemplo. Pessoas na minha área, né? Atores me influenciaram, né? Mas... hoje tem um pastor americano que eu gosto muito, chamado Jack Hibbs. Enfim, mas eu acho que a minha maior influência eu busco hoje na Bíblia. Acho que é Paulo. Muito bom, muito bom. E Jesus. Como você se enxerga daqui a 10 anos, se Jesus não voltar antes? Sim. Olha, sinceramente, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se eu vou estar aqui em 10 anos, mas é isso, né? Procurando... Pessoalmente, né, eu falo, Jesus, deixa pelo menos eu subir no arrebatamento de mão dada, né? Eu gostaria de estar casado, né? Gostaria de ter filho, né? Mas pela graça de Deus, né? Jesus fala, olha aqui, né? Ai daquele que, né, que tiver criança de colo nesse... Então, enfim, tá tudo no controle de Deus, mas procurar fazer isso, né? Saber, eu sei que vai apertar, pessoal, vai apertar, né? Então, vai ficar cada vez mais difícil, mas a gente tem que crer. Eu acredito que a Bíblia, ela muitas vezes trabalha em tipologia, né? Deus, ele trabalha da mesma forma que a igreja primitiva foi perseguida. Eu acredito que cada vez mais, nos últimos tempos, a gente vai haver uma perseguição da igreja, mas que a gente permaneça fiel, né? Aquele que permanecer fiel vai receber a coroa da vida, né? Então, eu cada vez mais me desapego. Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era viajar, né? Eu já viajei para mais de 40 países, fico muito feliz que Deus me deu essa oportunidade, essa possibilidade, talvez até porque, né, me permitiu saber que, né, daqui a um tempo você não vai poder mais. E, por exemplo, eu já fiz as pazes comigo mesmo, já abri mão, falei assim, olha, se eu tiver que, né, para viajar, entrar nesse, né, abrir mão de uma série de coisas que eu acredito que não são, né, que são erradas, eu não vou viajar, entendeu? E é isso, né? Crendo que, na verdade, que Deus que provê todas as coisas, né? Então, é isso, assim, eu espero que possa, né, que Deus possa, porque até na parte artística, para mim, cada vez mais é isso, né? Para mim, o meu entendimento é isso, que tá próximo, tá? E que o principal é pregar o evangelho, falar de Deus, né? E que Deus nos use em cada área, né? Cada um na sua área, mas, né, muitos dos focos que eu tinha, às vezes até profissionais, tudo bem, se Deus permitir, amém, eu vou fazer, mas eu já mudei o foco, assim, para mim já não é o principal, assim, sabe? Como antes, né? Não, eu quero fazer isso, para mim já está mais, assim, né, o Senhor me use, porque eu realmente acho que está próximo, assim. Legal. Qual a mensagem você deixaria para a igreja brasileira? Primeiro é o seguinte, né? Biblicamente falando, vai haver um governo mundial, né? Porque isso é profético, é o governo do anticristo. Então, a gente vê
isso se traduz politicamente o quê? No movimento de globalização e tudo isso. Então, qualquer líder político mundial que se colocar contra a globalização, que for nacionalista, que quiser proteger o seu país, vai ser combatido, vai ser demonizado. Eu não idolatro o nosso presidente, mas eu creio que Deus tem usado ele, como Deus usou Ciro, Deus usou Dario, eu creio que Deus tem usado ele. Então, que a gente entenda que esse discurso, que o cristão ele tem que abdicar do seu exercício cívico, eu acho errado, né? Então, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, né? Em Atos a gente lê que, a gente não pode obedecer à lei dos homens, mas à lei de Deus. Então, tem um sistema que pessoal, aquilo que é espiritual, ele, num nível mais abaixo, ele se manifesta politicamente. Então, que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente não seja conivente e nem omisso. Então, novamente, Deus que controla, Deus que permite, Deus que permite as autoridades, mas a gente faz a nossa parte. Então, dia 7 de setembro eu vou estar na Paulista. Que legal, bacana. Eu convido as pessoas, pacificamente, ordeiramente, mas a gente exercer enquanto a gente pode, porque a gente está num país que a gente ainda pode exercer. Já existem vários países onde a população não pode se expressar dessa forma, não pode se manifestar. E eu acredito que o que a gente vive hoje é uma permissão de Deus, uma janela de oportunidade desses 4 anos, porque a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Venezuela, o que eles querem implementar aqui no Brasil, vários interesses internacionais, de literalmente implementar, e isso em uma hora vai acontecer, mas eu espero ainda que Deus nos dê mais 4 anos aí, que a gente pelo menos tenha mais 4 anos aí de um governo que é pró-igreja, que é pró-cristianismo, que é pró-família, que é contra o aborto, entendeu? Então, independente das falhas humanas, porque muitas vezes é fácil atacar a pessoa do presidente, não, ele não é perfeito, ninguém é perfeito, quer dizer, então é fácil julgar alguém nessa posição quando imagina se você estivesse sofrendo essa pressão. Então, a gente tem que entender, ver num aspecto maior do que disso. Só, por exemplo, é contra o aborto, é contra a doutrinação nas escolas de ideologia de gênero, é pró-igreja, pró-cristianismo. Quer dizer, você quer alguém que fosse contrário a isso no poder, que fosse, como, por exemplo, os 15 anos passados das outras administrações que nas escolas, no ensino público estavam implementando ideologia de gênero para criança, entendeu? Então é fácil escolher, é fácil para quem, e Jesus fala, aquele que não está comigo está contra mim. A gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que se posicionar. Então, a minha mensagem é essa, que realmente a gente entenda, porque às vezes eu acho que é um argumento de inimigo, fala assim, não, eu não me envolvo com política, isso é do mundo, não. Aí você vai ser manipulado e aí você vai ser escravizado e você vai ser omisso e daí, É verdade. Então, que a gente eu acho que isso faz parte de lutar o bom combate, entendeu? Porque às vezes é mais cômodo ficar em casa, no sofá, deixa que decidam por mim, Deus está no controle, mas a gente tem que fazer a nossa parte, É verdade. Então, é isso. Querido, muito bom tê-lo aqui conosco. Agora são 11 horas e 34 minutos. Estamos chegando ao final da nossa programação. Queremos registrar também que dia 7 vamos estar na Paulista, Dona Ângela Boutier, Léo Gonçalves, Celso Luiz, vamos estar todos juntos lá, também posicionando-nos como cidadão brasileiro, cidadão celestial também. E como você mesmo disse, nós queremos fazer valer esta grande verdade e naquilo que Deus tem estabelecido e feito no Brasil através da vida do Bolsonaro. Meu agradecimento em nome da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui. A nossa igreja, ela está de portas abertas para você. Também o agradecimento em nome da equipe da Manhã Mandaqui. O nosso programa
é uma janela sua também à disposição para sempre compartilhar aquilo que Deus tem lhe dado. Meu agradecimento pessoal, agradeço também em nome dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato. Quero lhe dizer que hoje você edificou a vida de tantas pessoas e nos abençoou. Suas considerações finais e olha, gratidão mesmo. Amém, pastor. Eu que agradeço, muito obrigado, né? Sempre que a gente está reunido falando de Deus é uma bênção, né? É bênção para nós, para todo mundo, né? Eu também me sinto abençoado, né? Novamente convido o pessoal aí a quem quiser conhecer o canal e quem quiser conhecer os meus livros, vai ser um prazer, só entrar em contato. E quem sentir no coração, quem o Espírito Santo tocar de orar por mim, oração nunca é demais, então eu aceito com gratidão aí quem se posicionar, quem se levantar, se colocar na brecha por mim aí. Glória Obrigado. a Deus, amém. Gratidão, Deus abençoe. Nessa manhã, fomos todos edificados através da vida do Felipe, bênção demais nas nossas vidas. Agora são 11 horas e 36 minutos na capital paulista. Nós queremos aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que interagiram conosco nas redes sociais, além de tantas outras, né? A Ana Rafael, o Alex Zaparoli, Vicente Antunes, a Igreja Brasil para Cristo Jardim Palmira, em Guarulhos, Flávio Luciano, Diaconisa Rosa Luciana, Andréa Godoy, a cantora Shirley Alves de Cotia, aqui em São Paulo, olha, obrigado, Inara Vasco, Felipe Folanes, a Tainara Silva, a Célia Regina da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, Vânia Flude, Patrícia Dantas de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, Ana Mendes da Silva, Patrícia Fernandes, João Batista, Vânia Gomes, João Pedro Teixeira, Manu Salgado, Thalita Estevanato, Luísa Dias, Sueli Gomes, Pastora Nalvinha, lá de Jaboatão, Pernambuco, um abraço para os nossos irmãos pernambucanos, o Marcelo Teles, Leia Costa, Magali Rosane, Ana Rafael, Elisângela Chagas, Heloísa Sanches, lá de Marília, aqui também no estado de São Paulo, Lúcia Campos, Levi Munari, Ana Paula Silva Aguiar, Pastor Paixão Vitoriano, que daqui a pouquinho, às 15 horas, vai estar aqui apresentando ao lado da sua eterna namorada, o Aliança de Amor, às 15 horas, Cida Barsotti, Gil Cardoso, Noemi Miranda, Juliana Faria, da Missão Desafio, da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, Diácono Daniel César, Elisana Ferreira, Florencio Gonçalves, Adriana Aparecida Bertaia, Roberto Hernandes, Elisete Guimarães, Gigi Fonseca, Gemerson Miguel, o Tom, Michele, Claudinho Figueira, Fagner Lima. Ô Fagner, obrigado pelo presente de ontem. Pessoal, eu ganhei uma pizza ontem do Fagner. Obrigado, Fagner. E olha, compre a sua pizza do Seu Zé Pizzas. Diaconisa Noemi Costa, Elizabeth Souza, que manda no Celção, Felipe Silva, Sandra Duarte, Raquel Aldijan, Marli Ramos, de Cajati, aqui no estado de São Paulo, Sueli Suzane, Eliseu Andrade, lá da Bahia, sua terra, o meu amigo baianinho carioca, Regiana Maria Starhelen, Lindenberg Manuel, Josivânia Lima, entre tantas outras pessoas. Muito obrigado por você nos permitir entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. Nós vamos ficando por aqui, se Deus assim permitir, na segunda-feira estaremos de volta. Lembrando que às 15 horas, Pastor Paixão e a Catinha, Aliança de Amor, às 20 horas, Culto no Lar, e às 23 horas e 3 minutos, é isso? Nós paramos tudo e oramos especificamente 3 minutos para que Deus mude a realidade da nossa nação e das nações. E não esqueça, dia 7 de setembro, vamos estar juntos lá na Paulista. Deus abençoe, a paz do Senhor.